E uma coisa que já apareceu também, que o pastor Ricardo Souza já falou, vocês comentaram, é porque mesmo que esteja no texto, tem muita gente que fala, tem dúvida de onde eles vão aparecer pregando. Mas pastor, falou Sodoma e falou Egito, mas o texto se explica, né, gente? Olha aí o versículo 8. E seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Então, os elementos da profecia estão acontecendo em Israel, em Jerusalém, e ele informou que Jerusalém está sendo chamada de Sodoma e Egito no sentido espiritual. Sodoma por causa das Claro. suas práticas, e Egito porque escravizava o povo. Então, você que está em casa aí que já perguntou, então é uma referência a Egito e Sodoma por causa de escravizar o povo e por causa do sentido espiritual, claro. Outra coisa interessante a respeito das duas testemunhas que aparece é que quem mata elas é o anticristo, né? É a besta que sobe do abismo, né? Então o anticristo ele vai, quando acabar o tempo de profetizar, ele vai ter poder então de matar. E isso também é permissão de Deus, óbvio, nós sabemos disso, e vai validar o anticristo diante dos seus adoradores. Porque se em Sim. algum momento aqui eles já disseram, quem poderá batalhar com uma besta? Porque ela foi ferida, diz o João diz que é porque ele recebeu uma ferida mortal e foi curado. Então, isso vai fazer com que o povo adore. Agora, então, quando esses caras que fazem parar de chover, faz água virar sangue, tem poder de ferir a terra com toda sorte de flagelo durante o tempo da sua profecia, são mortos pelo anticristo, eles vão ter ele como uma espécie de super-homem, como uma espécie de Deus, uma espécie de divindade. Então, isso tudo é a operação do erro, né? Para fazer com que as Exato, pessoas creiam. é muito interessante que essas pessoas não leem a Bíblia, porque se lessem no versículo 7, diz o seguinte: quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar, aí sim a besta que surge do abismo fará guerra contra elas, a besta vencerá. Então existe um trabalho concluído, feito, elas Sim. terminaram o trabalho delas, de estarem testemunhando em favor de Deus. Isso é muito interessante também. É Mas isso aí nós mesmo. temos uma coisa, você sabe uma coisa que nós temos? Hoje, esses debates que estão acontecendo, alguns grupos estão dizendo, mas esse livro de vocês, ele foi montado, ele não sei o quê. Você imagina que hoje as pessoas estão dizendo, vocês estão forçando, e vocês que colocaram aí, e não sei o quê. Esses caras na tribulação vão falar assim, vocês editaram esse livro ontem aí, ó, né? Então você imagina, porque esse povo está muito alegre na hora que o anticristo matar eles dois, eles estão muito felizes. Então parece que o capítulo 11, o versículo 7, para esse grupo de pessoas, eles não estão considerando a possibilidade que haja verdade no texto E, bíblico. e uma coisa também, bem Na rapidinho, verdade, o pastor. engano e a cauterização já tomou conta da humanidade, né? Então, dificilmente ouvirão a verdade. Essa alegria depois da morte que eles estão testificando a Deus ali, é uma alegria que, quando a igreja for arrebatada, eu creio que muita gente vai se alegrar também. Pô, esses caras, crentes chatos aí, sai daqui, cara. Pô, para de falar de Deus, Vai. para de falar de pecado, de juízo. Pô, eu não quero ouvir isso. Então, eu faço uma correlação muito forte com as pessoas falando, pô, ainda bem que esses caras saíram daqui, agora a gente vai poder viver do jeito que a gente quer. Perfeito, Foram Igual a gente. abduzidos. perfeito. Se vocês me permitem ainda uma outra exposição aqui no versículo 13, eu sempre observei o versículo 13, depois de concluída, se durante o período que eles estão fechando o céu e estão transformando água em sangue, se ainda ali muita gente não se converte, o fato deles serem mortos pelo anticristo, mas deles ressuscitarem e serem assuntos ao céu, vai resultar em conversão, em muita conversão. Sabe por que eu digo isso? Por causa do 13. Naquela hora, que é o abalo natural sísmico aí de que o pastor Ricardo Souza falou. Naquela hora, houve grande terremoto e ruiu a 10ª parte da cidade. E morreram nesse terremoto 7.000 pessoas. Ao passo que as outras ficaram sobremodo aterrorizadas e deram glória ao Deus do céu. Então, aqui tem umas coisas interessantes. Ruiu a 10ª parte da cidade de Jerusalém. Morreram 7.000 homens. E os outros ficaram atemorizados e deram glória ao Deus do céu. Então me parece, inclusive, que esse finalzinho do versículo 13 está falando de uma conversão em Israel. Agora, vocês, por favor, me corrijam, fica à vontade. Falar de duas testemunhas é trabalhar com conjectura e exposição também.
Agora, esse finalzinho do 13, eu vejo como instrumento de Deus, então, para a conversão desse Israel nacional. Né? Não é interessante o fato do 13? Porque eles deram glória a Deus. O Paulo e o João nos ensinaram que ninguém poderá dizer Jesus Cristo é o Senhor ou glorificar a Deus, senão por meio do seu Espírito. Né? Então o versículo 13 está dizendo que acontece esse terremoto terrível, morre 7.000 homens e os outros dão glória ao Deus do céu. Eu vejo juízo. Eu vejo juízo. Eu vejo juízo para uns e vejo uma possibilidade assim sem precedentes para outros de se voltarem para Deus. Eu queria, se vocês me permitirem, eu vou, antes de passar a palavra ao mestre Martino para essa alusão, mas é como eu vejo, aí eu resumo dessa forma. Eu queria só concluir o meu pensamento a respeito de uma coisa, porque eu estava ouvindo vocês dois, e vocês repararam que chegou no momento que a gente parou de falar da identidade delas e acentuou o que é importante, que é a atuação. Eu vejo isso pessoalmente, tá, gente? Agora deixando as conjecturas, identidade, já falamos sobre isso, mas eu vejo muito mais relevância e importância na atuação, no trabalho dessas duas testemunhas, como vocês fizeram um ping-pong agora recente, falando só de atuação, é o fogo, é os sinais, é a pregação, é a mensagem de juízo, é gente que vai se converter, é depois um terremoto que vem para exercer juízo sobre os inconversos ou sobre aqueles que realmente continuam na impiedade. Então eu vejo isso. Por quê? Qual é a relevância para nós em saber nomes? O que é relevante, sim, é saber os objetivos e a importância disso para o povo de Israel, porque o povo de Israel vai ouvir a mensagem. Então, só para concluir, eu vejo uma coisa interessante. Diante desse fato, dessa conversa que agora nós estamos vendo, dando mais importância e relevância para o ministério e para a atuação deles, nós podemos afirmar nada em relação à identidade dessas testemunhas. Deus não a revelou exatamente por isso. Se é Moisés, Elias, Enoque, outros são possibilidades, gente. Eu considero as 3 grandes possibilidades, mas eu não escrevo, como disse para vocês, eu não vou bater o cinzel em pedra sobre isso, não vou mesmo. Então eu acredito sim. Um chantilly no café da galera, o pessoal estava perguntando quem é, a gente só fez uma conjectura. Então, o legal é isso gera fluxo, né? O ministério é mais importante. Mas não poder, seria imperdoável a gente acabar a live e ninguém conjecturou. Não ter falado sobre isso. Mas o que é interessante resumir é que são duas legítimas, é isso que é importante, são duas legítimas testemunhas, 2 legítimos representantes de Deus. Tanto que lá no começo do texto que o mestre Rodrigo leu, que são servos do Deus, eles são testemunhas de Deus. Servos são os 144 mil. Esses são testemunhas. Ora, uma testemunha de Deus é alguém que viu, ouviu, sabe do que está dizendo. Não é só um profeta. Perceba. Senão chamaria o texto apenas de profeta. Mas testemunha é aquele que um dia viu, ouviu e sabe do que está dizendo e do que Deus vai fazer. E eles operarão sinais estrondosos, maravilhosíssimos. E, obviamente, que agora, associando a questão, para eu concluir a fala da questão da Sodoma e do Egito, eu vejo 2 coisas. Uma atrelada à extrema imoralidade, a decadência moral que o mundo vai estar vivendo, imoralidade sexual, perversão sexual, espiritual, e o Egito, agora sim, remete à ideia da perversão e imoralidade espiritual. Por quê? Egito é símbolo de ocultismo, Egito é símbolo de idolatria. Então, são os 2 focos em Sodoma e Egito que estarão norteando o mundo daquela época, entendendo uma coisa. Sodoma está muito associada à sodomia. Sodoma está muito associada a uma coisa que hoje está em alta. Percebam isso. Não vou entrar nos detalhezinhos, mas vocês sabem, é algo que está em alta. E é algo que vai estar
sabe, imperando Sim. na humanidade nesse tempo, nesse período. Enfim, um aspecto importante a ressaltar, eu acho, rebeldia e ódio. Isso é tônica. Rebeldia em relação a Deus e ódio contra o povo de Deus. Isso fará o quê? Isso fará com que vai potencializar o trabalho e o ministério dessas duas testemunhas. Vai potencializar isso. Por quê? A festa que o mestre Martino falou agora há pouco, e muito bem que ele chamou a atenção, a festa é o produto, é o resultado, é o extravasar desse ódio que o povo tinha contra essas testemunhas e o povo de Deus, que agora é tempo de festejar. Opa, eles morreram, bem feito e tal. Enfim, é como o povo vai se alegrar quando nós, os chatos, os profetas do caos, né, entre aspas, que não, eu vejo que nós somos profetas da esperança e não do caos. Profetas que mostram a volta de Jesus e a salvação em Jesus, mostrando que quem ficar sim vai ter que amargar o caos. É um ponto, para mim, é um ponto importante. Perfeito. Falando do ministério das testemunhas, eu penso, olha que grande barreira que vai ser o ministério das duas testemunhas, porque você imagina, nós estamos falando isso aqui nessa live. Todo mundo que fala de Apocalipse, fala de escatologia, fala do ministério das duas testemunhas. Hoje nós estamos falando disso aqui. Eu acredito que essas coisas estarem salvas no YouTube vai ser um instrumento de Deus, vai ser muito forte. Então, aí, seguindo o raciocínio do pastor Ricardo Souza a respeito de não identidade, mas de foco no ministério, você imagina quem tiver na tribulação e fala assim, eu ouvi aqui esse cara falar que ia ter duas testemunhas aí, que eles tinham poder de invocar fogo e do céu e de fazer no chover, e eu ouvi isso, as tais duas testemunhas. Então eu penso que o próprio ministério das duas testemunhas é uma barreira, olha o que eu vou dizer, é uma barreira para impedir as pessoas de ir para o inferno. O próprio ministério, porque elas glorificam a Deus por causa do que aconteceu. Então, quando ocorrer, as pessoas vão falar, mas eles falaram que ia ter duas testemunhas. Então, penso que nesse sentido vai ser muita bênção. Me lembrou do filme Left Behind, quando o cara põe o vídeo lá e vê o pastor falando lá, poxa, me lembrou um pouco o filme do Left Behind. Eu só queria voltar a falar um pouquinho do mestre Ricardo Souza, que, enfatizando no versículo 3, darei autoridade às minhas duas testemunhas. É muito forte isso, Deus falando, minhas é muito forte. E na questão de Sodoma e Egito, queria dar um pitaco também, obviamente, que Sodoma e Gomorra está muito relacionada à questão de Gênesis 18, 20, que com efeito, o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado e o seu pecado se tem agravado muito. Descerei e verei se de fato o que tem praticado corresponde a esse clamor que é vindo até mim. E assim não sabê-lo-ei. É assim, uma imoralidade degenerada total. Questão do Egito ali, eu vejo um pouco a questão do sangue do cordeiro sendo um redentor no Egito. Quando o povo estava saindo do Egito, colocou o sangue do cordeiro como eles, no caso, na época das duas testemunhas, eles vão estar rejeitando a redenção. Eu vejo Egito como o sangue do cordeiro. Estou viajando aqui, mas... Não, muito boa essa analogia. Faz sentido a analogia, sim. É um bugre com emoção, cara. Muito boa essa analogia, faz todo sentido, Porque vocês sabem uma coisa que eu sempre que estou tratando desses temas também eu procuro falar, porque eu vi aqui que surgiram perguntas a respeito do arrebatamento e tal, não sei o que, aqui está subindo. Gente, o arrebatamento não encerra o assunto da salvação. Por isso, quando o pastor Ricardo Martino fala essa questão do Egito, o sangue do cordeiro, essa analogia, essas possibilidades, isso é muito interessante, porque quem está ouvindo essa live, seja agora ao vivo, seja depois salva, ou seja, sei lá em que tempo, talvez já depois do arrebatamento da igreja, o arrebatamento não encerra o assunto da salvação. Então, mesmo quem não era Israel no Antigo Testamento, quando Deus vinha com o juízo sobre as nações, essas pessoas podiam se tornar povo de Deus. Raabe, não é? A Ruth, né? A nora de Noemi.
Então, então agora o teu Deus será meu Deus, o teu povo será meu povo. Então, isso é muito importante. Essa analogia aí do sangue do Cordeiro no Egito foi brilhante. Muito bom. Vocês sabem que quando o texto fala de Sodoma também, eu estou indo aqui para Ezequiel, se não me falha a memória, 14, eu vou abrir aqui, mas se vocês lembrarem de imediato também, vocês se lembram que Deus falou por meio do profeta que um dos pecados de Sodoma era fartura de pão, ociosidade e não se preocupar com o pobre, com o necessitado e com a viúva, além daquilo que é imediato, que nós sabemos que tem, quando fala de Sodoma, ainda tem esse problema que, por meio do Ezequiel, ele diz que, olha, o teu pecado foi fartura de pão e não se preocupar com o pobre, com o necessitado. Então, isso vai concordar com Paulo, dizendo que no final dos tempos os homens vão se tornando cada vez mais egoístas, né? Mais amantes de si mesmo e tal. Então, essa é uma característica do final. Pode falar, pastor Ricardo. Eis que esta foi a iniquidade de Sodoma, tua irmã, soberba, fartura de pão e abundância de ociosidade teve ela e suas filhas, mas nunca fortaleceu a mão do pobre e do necessitado. Ezequiel 16. Ezequiel 16, eu estou no 14, ela no 16. 16 o que, pastor Ricardo? 49. 16, 49. Isso é muito importante, gente. Quando vocês estavam falando de Sodoma, isso me saltou na memória, esse texto de Ezequiel, porque por causa dessas coisas aí que o pastor Ricardo Souza leu, Deus trouxe juízo. Inclusive, se nós voltarmos 2 capítulos, ele está falando que vai trazer castigo, que vai trazer juízo. Mesmo se estiver no meio daquela sociedade, Noé, Daniel e Jó, ele vai trazer juízo. Aí ele chega no 16 falando essa coisa muito forte. A iniquidade foi soberba, fartura de pão e próspera tranquilidade teve ela e suas filhas, mas nunca amparou o pobre e o necessitado. Isso fala uma outra coisa para nós de um juízo escatológico. Olha como que Deus está preocupado com a viúva, com o pobre e com o necessitado. Não é? Isso dá, além da própria mensagem escatológica, isso dá pregação de vários domingos aí, em contextos onde nós estamos vivendo, às vezes, coisas suntuosas, em tempos de Olimpíada, de etc. Vou guardar uma crítica à parte aqui, mas ele está dizendo, então Deus está muito preocupado com a maneira com que estão lidando ou que não estão lidando com o pobre e com o necessitado. E por causa disso que esse povo recebeu juízo, né? E aí aqui nós temos esse momento de juízo do Apocalipse 11 comparado a Sodoma também. Então todo tipo de coisa errada que estava acontecendo ali é esse reflexo espiritual para o fim dos tempos aí, né? É muito forte esse negócio. O versículo 50 fecha as duas grandes características de Sodoma. Estava lendo aqui, a soberba, se ensoberbeceram, é algo que vai ser uma tônica nos últimos dias, e depois a outra característica que engloba uma série de aspectos. E fizeram abominações diante de mim. Portanto, vendo eu isto, as tirei dali. Então, eu acho que o Sodoma e Egito está bem claro, né, gente? Agora, me permita uma coisa, gente. E como é que fica os 144 mil? Eu penso que vai pegar a sexta que vem.